nosso Senhor das nossas vidas, Senhor. Estamos aqui para te louvar, agradecer teu nome, Senhor. Estamos aqui para nos curvar diante de ti, diante da tua autoridade, Senhor. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos cubra com teu sangue, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. E nós possamos estar limpos, livres, e possamos contemplar a tua face, Senhor, de maneira totalmente livre, Senhor. Senhor, esteja conosco nessa manhã. Venha falar que teu Santo Espírito, Senhor, no nosso coração. Senhor Jesus, abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor. Que nós possamos recebê-la de maneira viva, de maneira que surta efeito na nossa vida, Senhor. Que ela seja prática. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então continuar as palavras, as mensagens que o Senhor tem liberado para nós a partir do livro de Apocalipse. O Senhor tem revelado algumas coisas muito importantes e práticas para nós. Afinal de contas, o livro de Apocalipse é o livro da revelação, a revelação de Jesus Cristo, que Ele nos trouxe, nos mostrando os candelabros de ouro, a igreja, e o próprio Senhor ressurreto no meio das igrejas, de uma maneira gloriosa. E essa visão nos norteia, irmãos. Essa visão, ela deve nos conduzir ao longo de toda a nossa vida. Eu penso que o livro de Apocalipse é um livro que foi dado à igreja para nós compreendermos realmente a vontade de Deus, compreendermos realmente por onde nós caminharemos, quem nós somos e para onde vamos. Então, dentro dessa visão é que nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Então, irmãos, nós vamos continuar na sequência. Agora vamos entrar na Apocalipse 2, de 12 a 17, que fala a respeito da carta à igreja em Pérgamo. Nós já vimos a carta para a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, e agora vamos ver a carta para a igreja em Pérgamo. Então eu vou ler o texto aqui, irmãos, para a gente gravar já desde o início o contexto do qual nós estamos conversando, porque nós vamos falar bastante coisa, muitas explicações históricas, mas nós precisamos entender o contexto que nós estamos falando da carta, que o Espírito diz às igrejas, e falou especialmente para a igreja em Pérgamo. Ao anjo, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então esse é o contexto. As cartas são mais ou menos parecidas, no sentido de que ele fala alguma coisa a respeito da igreja, fala alguma coisa a respeito das coisas positivas, fala alguma coisa a respeito das coisas negativas, faz uma repreensão ou alguma instrução, e no final ele fala a respeito da bênção para os vencedores. O contexto é relativamente igual
em todas elas, mas cada uma tem uma característica específica. E nós, irmãos, vamos lembrar novamente, nós estamos estudando as 7 cartas, as 7 igrejas, com a interpretação em 3 aspectos. Primeiro, o aspecto de que essa igreja era uma igreja que existia de fato, ela estava situada nesta cidade, e as coisas que estavam contidas nessa carta eram reais e verdadeiras para a situação da igreja naquele lugar. Então, esse é um aspecto, são aspectos objetivos, é uma carta nominal na época certa para a igreja certa. Tá? Esse é um aspecto. O outro aspecto de interpretação dessas cartas é que ela representa, né, um determinado período da história da igreja. Tá? Então aí nós estamos falando já de uma visão um pouco mais ampla, onde se juntando as 7 cartas, nós vamos ter uma linha do tempo a respeito da história da igreja, uma vez que o contexto do livro de Apocalipse está voltado para a igreja. Então, quando nós juntamos todas essas cartas, nós conseguimos ver um panorama, né, das coisas que aconteceram na vida da igreja, as coisas que estão acontecendo e que vão permanecer até a volta do Senhor. Então essa é uma outra interpretação que nós também vamos avaliar. E a terceira aplicação, a nossa terceira maneira de interpretar as cartas, é a gente usar essa carta como uma orientação ou uma advertência para nós hoje, para a nossa situação hoje. Então, irmãos, as 3 interpretações estão corretas e elas são, na verdade, complementares. Essa é a beleza da Bíblia, né? Porque ela consegue ser 3 em 1 em muitos aspectos, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós vamos entrar um pouquinho na questão da igreja em Pérgamo. Eu queria pedir para o Alessander, ele vai passar umas fotos ali em cima, irmão, porque eu queria que os irmãos entendessem que essa cidade ela existiu. A gente fala Pérgamo, a gente fica com um vazio na nossa mente. O que é Pérgamo? Onde fica Pérgamo? Então, irmãos, essa é uma reprodução da cidade de Pérgamo. Ela é uma cidade que ficava no alto de uma montanha, 300 metros de altura. Era uma colina bem íngreme. E, tá vendo? Bem íngreme. Tanto é que eles fizeram um auditório aqui. Isso aqui existiu de verdade, irmãos. Tá? Isso daí, essa imagem ela foi feita a partir de fotos da ruína de Pérgamo. Isso aqui fica no museu de Pérgamo, que fica em Alemanha. Fica na Alemanha, tá, irmãos? Por algum motivo essas relíquias foram parar tudo na Alemanha. Então, isso é um lugar que eles fizeram a reprodução da cidade. Então, só para vocês entenderem o tamanho da cidade para a época. Isso daqui, irmãos, é no início da era cristã. Passa aí, o Cambé, o Alessandro. Ó, você tem vários templos. Você vai ter aqui uma biblioteca gigante, né? Pode passar. Olha, vários monumentos. É muito grande, irmão. Chegou a ter 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Vamos lá. Ó, essa aqui é uma foto real, tá? Desse painel aí que é do templo de Zeus. Isso daqui é real, irmão. Isso aqui foi transportado para a Alemanha e está lá em exposição no museu, tá? Isso foi tirado daquela cidade. E aqui são as ruínas. São fotos reais do local, tá? Olhando de cima, ok? Algumas colunas permaneceram em pé. São um dos maiores anfiteatros existentes, feitos usando a própria colina, ok? Então, isso aqui, irmãos, só para os irmãos entrarem um pouco no sentimento, né, do que era a cidade de Pérgamo. Tá? Então, ela é uma cidade muito importante da Grécia Antiga. Ela começou na época da Grécia Antiga.
ela fica hoje na região onde tem a cidade de Bérgama, na Turquia. Então tem a Itália aqui, do outro lado lá tem a Turquia. É por ali que está as ruínas de Pérgamo. Ela está lá, irmãos, para visitação. Então ela teve um papel muito importante naquela região, naquela época. Ela ficava em cima daquele monte, né? E por causa disso ela era protegida, e era de difícil acesso. E ela subia 300 metros, só um dos lados assim que era mais fácil de chegar. Então aí, irmãos, a gente vai ver a questão do nome da cidade, tá? A cidade Pérgamo, chamava Pérgamo, porque ela vem de Pérgamon, ou Pérgamos, vem do nome de uma raiz de origem pré-grega, que significa torre ou fortaleza elevada. Então tem todo sentido, né? Ela foi feita em cima da colina para ela resistir, para ela ser forte, para ela ser duradoura, tá certo? E também existe uma outra análise, que esse nome pode estar ligado, mas só que de uma maneira indireta, à palavra casamento, tá? Mas é uma interpretação fraca, irmãos, porque eles usam a questão do Pérgamo, Gamo no grego é casamento, monogamia, tá? Mas essa ligação é um pouco difícil de fazer, porque o prefixo per não tem nada a ver com o grego, tá? Mas assim, irmãos, de qualquer maneira, o sentido de casamento ali se enquadra no que nós vamos falar agora. Então, esses dois sentidos, na Bíblia, tudo tem significado. Então, Pérgamo pode significar realmente uma cidade fortificada, uma cidadela, né? E também pode significar casamento. E é o que nós vamos ver o que aconteceu com a cidade de Pérgamo. Ela foi administrada por vários séculos, irmãos, por uma dinastia Atálida. Desde 300 anos antes de Cristo, eles assumiram essa cidade e elas fizeram que ela se tornasse um destaque. Ele se tornou um centro administrativo. Ela se desenvolveu de maneira muito grande e em algum momento, nós estamos falando de 300 antes de Cristo, em algum momento eles acabaram fazendo, era grega, acabaram fazendo uma aliança com Roma. E aí essa aliança gerou uma ligação muito forte com Roma, né? E Roma passou a proteger essa região. Bom, aí nós vemos que depois que ela fez essa aliança com Roma, ela se desenvolveu, né, muito. Tanto é, irmãos, que essas construções, elas têm muito. Em Pérgamo foi feita a maior biblioteca da época, fora a biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca do tempo antigo, né? Eles chegaram a ter 200 mil livros. Até é curioso, irmãos, que os livros naquela época eles eram escritos nos papiros, né? Que eram aquelas papéis que eram feitos de material vegetal orgânico que vinha do Egito. A maior biblioteca ficava em Alexandria, que era no Egito. Quando essa biblioteca começou a crescer e aumentar, Alexandria, o Egito, cortou a exportação de papiro para Pérgamo. E aí eles tiveram que inventar alguma coisa para continuar escrevendo os livros. O que eles inventaram? O pergaminho. Pergaminho que é de couro, tá? Olha só, então, irmão, olha o desenvolvimento da cidade naquela época. Nós estamos falando do início da era cristã, tá certo? Então eles tinham uma biblioteca, e aí nós vimos que no final eles acabaram transformando Pérgamo numa cidade, na capital regional do Império Romano, tá? Então, você vê, mas quando a gente fala das cidades na Bíblia, a gente não tem noção do contexto histórico onde elas estão inseridas. Isso é importante aqui, nesse caso, irmãos, para que a gente possa entender o que é que aconteceu com a cidade. Então, culturalmente, né, ela é uma cidade evoluída. Ter biblioteca naquela época, irmãos,
era o ápice da cultura. Quando a gente viu aquelas imagens lá dos templos, as esculturas que haviam ali era de altíssimo nível. Então ali era um centro cultural, né? E depois se tornou um centro administrativo. População mais de 200 mil habitantes, né? E a escultura, a arquitetura, tudo isso estavam bem forte, bem presente nessa cidade. Bom, acontece, irmãos, que daí na época de 133 a.C., Pérgamo passou a ser parte do Império Romano. E a partir daí, ele passou a dominar toda a região. E por mais de 200 anos, Pérgamo se tornou a capital romana na Ásia. Então ela se tornou um centro administrativo de Roma. E aí, irmãos, o que aconteceu? Algum tempo antes disso, os babilônicos foram expulsos da Babilônia. E quando nós falamos sobre babilônicos, nós estamos falando dos magos do Oriente, astrólogos e todos os tipos de cultos que ocorriam na Babilônia, que nós já sabemos, conhecemos a história. Eles foram dispersos da Babilônia e eles se concentraram justamente nesta cidade. Talvez pelo aspecto cultural dela, eles acabaram indo para lá e Pérgamo se tornou um grande centro de adoração. Além de ser um centro cultural, ele se tornou um centro de adoração. Então aí um dos governadores lá, né, ele erigiu aquele altar de Zeus lá que nós vimos que está na Alemanha. Tudo nessa época que esse pessoal da Babilônia acabou indo para lá. Nós vimos o altar de Zeus e tinha um outro templo lá que era muito importante, mas era o templo de Asclépio ou Esculápio. O Dini sabe o que é o Esculápio? Esculápio é o símbolo da medicina, que é uma serpente. Tá? Então esse símbolo da medicina vem daqui. E ali era um centro. Imagina assim, Londrina vem doente de toda a região, não vem? Vem tudo para cá. Eles iam para Pérgamo. Eles iam no templo do Asclépio, né? Ou Esculápio, que é no latim. Então era muita gente indo para lá buscando adoração dos ídolos, resolver os problemas, né? Zeus, o templo de Zeus estava lá. Então foi a efervescência da cultura e da religião estavam em Pérgamo. E nós precisamos lembrar-nos que no meio disso tudo estava a igreja. Então nós precisamos entender o contexto, irmãos, porque nós estamos fazendo uma exposição daquilo que foi, para entender o que é que estava acontecendo com os cristãos naquele momento. Lembrando, né, que até bem pouco tempo atrás, os cristãos, eles eram perseguidos e martirizados. E daqui a pouco nós vamos ver a situação se inverter. Então nós vemos aqui esse centro cultural e centro de idolatria, e nesse momento a igreja estava presente ali. Irmãos, e se não bastasse isso, né, em 29 a.C., foi erigido um templo de adoração ao imperador romano, e depois mais tarde ao imperador Augusto, e depois mais tarde foi erigido um templo para Trajano e Severo. Então tinham 3 templos de adoração aos imperadores romanos. E aí, irmãos, a questão da adoração ao imperador romano não era opcional. Os outros deuses, as pessoas poderiam escolher qual Deus adorar. Mas o Deus imperador não era opcional. Então imagina você vivendo nessa cidade. Você está vivendo nessa cidade. Então esse é o contexto diário das pessoas que moravam lá, que viviam lá. A cidade vivia em função dos templos, romarias,
pessoas indo para lá o tempo todo, buscando ajuda, buscando fazer os seus cultos, suas adorações. As pessoas iam para lá porque o governo estava lá, e as pessoas que moravam lá, elas tinham então que reverenciar, adorar o imperador romano. Então a idolatria do Império Romano, além do templo de Zeus, que nós falamos, do templo, né, do Asclépio, tinha templo de Atenas, Dionísio, Apolo, Deméter, Eros, Hércules, Hermes, Poseidon e mais um monte de outras entidades ali. Ok, nós entendemos o contexto, não entendemos, irmãos? Então aí quando o Senhor fala aqui, ó, eu conheço o lugar em que habitas. Agora faz sentido, né? Eu falei, eu sei onde vocês estão morando. Onde está o trono de Satanás? Por que o trono de Satanás estava ali, irmãos? Por todas essas razões. Satanás, ele nesse ambiente, ele estava mandando tudo. Ele era o governante, ele tinha toda a autoridade e ele já estava sentado, irmãos. Sentado. Porque o trono dele estava lá. Todas as pessoas estavam ao seu serviço. E a igreja estava lá. A igreja convivia com tudo isso. Então, nós vemos que nesse momento havia muitas festas, muitas comemorações, muitos rituais pagãos, né, que conclamavam aquelas pessoas a peregrinar, fazer a peregrinação, para irem até lá. Então nós precisamos pensar seriamente, mas como que nós nos sentiríamos num ambiente desse? Como nós nos comportaríamos num ambiente onde o que é normal é adorar ídolos? Onde o que é normal é adorar pessoas? Onde o que é normal é oferecer sacrifícios a esses ídolos? Isso era o normal nessa cidade. Essa cidade foi construída em cima disso. Então, o que a gente vê, irmãos? Que ele, nesse contexto, estava muito presente a imoralidade, a sexualidade, os sacrifícios à idolatria, a prostituição. Isso tudo está registrado aqui na palavra. Então isso era uma coisa absolutamente normal. Então esse é um aspecto que nós precisamos observar com relação ao que acontece com a igreja nos tempos atuais. A nossa visão do que pode acontecer conosco. O que é normal para nós é normal pela palavra? Isso nós precisamos responder diante do Senhor. Porque a gente muitas vezes releva muitas coisas, porque fala assim, mas todo mundo faz, ou isso é normal. Mas a palavra, ela é muito clara. E nós precisamos realmente olhar para o que a palavra nos fala. E aí, irmãos, o que a gente vê? Que muitas coisas foram incorporadas nos costumes, inclusive, dos cristãos. E a gente não, irmãos, assim, só para a gente pensar algumas coisas, né? Tinha muitas festas dedicadas à deusa Juno, que era esposa de Júpiter. Era no solstício de verão, que é em junho. Não é por acaso que o mês se chama junho. E não é por acaso que nós temos as festas juninas. Da onde que veio as festas juninas? Foi da Bíblia? Não. Elas vieram das tradições pagãs que foram introduzidas no começo da era cristã. Então muitos costumes, irmãos, nós nem imaginamos, mas sempre foi feito assim? Se for explicar, não, mas é São João, São Pedro e mais algum, mas o que a gente vê, irmãos, que justamente com a mistura do mundo e da religião na vida da igreja,
muitas coisas foram introduzidas e foram adaptadas para que o mundo cristão pudesse assimilar. E isso perdura muitos e muitos anos e séculos. E chega até nós, muitas vezes, irmãos, nós nem entendemos por que nós fazemos assim, ou porque as coisas aconteceram. Mas ela tem uma origem lá atrás. Por isso, irmão, nós precisamos muito ser sensíveis ao Senhor, sensíveis à palavra, para que a gente possa, com os olhos espirituais, porque o homem espiritual julga todas as coisas, nós possamos compreender, né, realmente o que é puro, o que não é, diante do Senhor. Então, eu não vou nem falar do Natal, para não estragar o Natal. Porque certamente o Senhor não nasceu dia 25 de dezembro, tá? Então, irmãos, a gente vê, você vê, é uma coisa que a gente chega até nós e a gente realmente não questiona nada, né? Bom, também vê essa questão do centro de adoração do imperador, né? Então, o homem também se tornou centro de adoração, também se tornou alvo de adoração. Isso pode acontecer em muitos sentidos, irmãos. Até pessoas boas, até pessoas que são cristãs, que são servos do Senhor. Nós podemos ter uma postura de idolatria. Isso não é nem um pouco difícil de acontecer, vocês sabem disso, não é? Então, nós precisamos ter muita sensibilidade do Senhor para nós entendermos essas questões que são sutis na nossa vida. Bom, então nós vemos, irmãos, que eles, de certa forma, viver na igreja em Éfeso, em Pérgamo, não era muito fácil, tá? Talvez alguns tivessem realmente um posicionamento firme com relação a isso. Por exemplo, o tal do Antipas. Aliás, o nome Antipas significa contra tudo. Antipático. Tá? Essa é a mesma raiz, é contra. Então ele se opunha a essa situação. E a Bíblia fala assim, que conservas o meu nome e não negaste, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o Antipas, por ele se opor ao sistema, ele foi morto. E diz a história, né, que esse Antipas, ele foi morto de uma maneira muito cruel, né? Ele foi colocado dentro de um bezerro, de um touro metálico, com líquido, e foi cozido lá dentro, tá? Mas ele não ficou por aí, irmãos. Aí ele instigou o povo a se unir às nações ali do lado, e se unirem a elas. Se você ler o capítulo 25, vocês vão ver exatamente o que aconteceu. O povo de Israel se uniu às mulheres dos povos vizinhos, e eles passaram a adorar os ídolos dos povos vizinhos. Então, o que significa, irmãos, essa doutrina de Balaão? É a permissividade das coisas da idolatria, em todos os níveis, tá, irmãos? Você participar de algumas coisas achando que, não, eu sou cristão, eu amo o Senhor, não tem problema. E aí a contaminação, ela foi entrando, a nação de Israel, ela sofreu muito por causa disso, irmão. Então, Balaão não conseguiu amaldiçoar a nação de Israel, mas ela conseguiu fazer com que o povo tropeçasse, buscando, a união com as coisas que não são do Senhor. Isso é muito sutil, irmãos. Isso é muito, muito sutil. Isso pode estar na nossa frente e nós não percebemos isso. As coisas estão dentro de um contexto, e muitas vezes na nossa vida as coisas acontecem e nós não percebemos. Mas essas pessoas que foram citadas aqui nessa carta, elas faziam isso de maneira consciente, porque elas sustentavam,
sustentavam a doutrina de Balaão. Então eles falaram assim: não, irmãos, não tem problema não. Não tem problema. Irmãos, a gente vê hoje tantas coisas. Então você vê o mundo entrando, de certa forma, nas nossas vidas e na vida da igreja. A gente sabe, irmãos, que, por exemplo, a gente vê muitos grupos, onde a questão, por exemplo, a questão do louvor, é um show. Então está explicado, né? Porque a gente atrai os jovens gostam disso. Tá certo, não tá certo. Então, tá certo. Então pode ser um show, né? Irmãos, onde que está o ponto de equilíbrio? Onde entre deixar as coisas mundanas entrarem e a gente usar dos recursos de tecnologia e de recursos práticos para fazer a adoração. Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está no Espírito, irmãos. Está no Espírito. Então, tudo que nós fazemos, irmãos, nós temos que fazer com a aprovação do Espírito Santo. Porque é muito fácil, irmãos, a gente permitir que as coisas do mundo entrem na nossa vida e entrem na vida da igreja. É muito fácil, irmãos. A gente tem justificativa para tudo. Só que de repente a gente, quando olha para o Espírito, a gente viu que nós entristecemos o Espírito. Nós precisamos prestar atenção, irmãos, aqueles que defendiam, que sustentavam a doutrina de Balaão, ele foi repreendido pelo Senhor. E eu creio, irmãos, que esses que sustentavam a doutrina de Balaão dentro da igreja em Pérgamo não eram pessoas que eram contra a igreja. Eram irmãos que viviam a vida da igreja em Pérgamo. Mas eles não tinham a real compreensão do que estava acontecendo. Então isso é um alerta para nós, né? Aí estava aqui, a doutrina de Balaão, que a gente vê então Números 22, 25 e o 31, 16, se vocês quiserem checar depois. Talvez essas pessoas pensavam que podiam frequentar as festas pagãs com seus ídolos e vir na reunião da igreja, que não tinha problema nenhum ainda. Eles estavam tudo bem, né? Tudo bem. E se não bastasse a questão dos que sustentavam a doutrina de Balaão, qual o texto? Sustentavam a doutrina de Balaão. Também haviam aqueles que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Então são dois grupos de pessoas que estavam dentro da igreja, que sustentavam as suas opiniões. E sustentar significa defender, não é? A questão dos nicolaítas, irmãos, a Bíblia não é clara a respeito do que é essa doutrina dos nicolaítas. Quem foi Nicolau? Existe uma referência a ele, a um presbítero, um bispo de uma igreja em algum lugar lá que se opôs. Mas a Bíblia não é clara, porque ela não faz referência a este Nicolau, tá? Então, como a Bíblia não faz referência a um caso específico, então a gente fica com o nome dele. Nicolau significa tem domínio sobre o povo. Nicolaus, né? Domínio, governo sobre o povo. Então, sustentar a doutrina dos nicolaítas pode representar, irmãos, que sustentavam o conceito de que a igreja tinha que ter hierarquia, que as pessoas tinham que se sujeitar a um líder de maneira incontestável, né? E esse princípio, irmãos, a gente sabe que ele se misturou na vida da igreja, e nós vemos hoje que o conceito do nicolaísmo ou da hierarquia, ela é muito forte em alguns grupos religiosos, muito forte. E o Senhor fala aqui que ele foi repreendido. O Senhor odeia essa doutrina dos nicolaítas, porque para o Senhor, irmãos, nós somos todos irmãos. Existem irmãos presbíteros, existem irmãos responsáveis, existem,
mas não existe uma imposição de autoridade e autoritarismo sobre a vida dos irmãos. Nós buscamos a comunhão, nós buscamos, a comunhão com o Espírito e a comunhão com os irmãos. Nós buscamos isso, irmão, mas talvez o Senhor ainda tenha que mostrar alguma coisa a mais para nós também. Você vê como é sutil, irmãos. Então, essa questão dos nicolaítas também foi repreendida diante do Senhor. E aí ele faz um alerta, portanto, arrepende-te. Então, a questão de nós defendermos essa questão de fazer vista grossa para as coisas do mundo, e defender a questão do autoritarismo na vida da igreja, irmão, é passível de arrependimento, porque isso causa muito dano para a vida da igreja. Vamos nos arrepender se isso está no nosso coração. Então, esse foi um sistema muito forte que foi implantado na igreja, que é muito difícil de extirpar totalmente, Bom, então aí o Senhor, ele exortou a igreja em Pérgamo a se arrepender. Do contrário, ele fala que o próprio Senhor, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então o Senhor realmente vem com a palavra para realmente destruir essa obra, com a sua boca, com essa espada de 2 gumes. Bom, irmãos, no final ele faz uma promessa à igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto o que recebe. Então aí essa promessa de comer do maná escondido, irmãos, está relacionado a um desfrute íntimo e pessoal com o Senhor. Porque esse maná, o que era o maná? Era aquele pão que desceu do céu. E o Senhor falou que Ele era o pão que desceu do céu. E uma porção daquele maná foi escondido numa urna de ouro e foi guardado dentro da arca da aliança. E o Senhor falou que vai nos dar de comer daquele maná. Quer dizer, é uma coisa muito íntima, e ela está envolta no ouro, que é a natureza divina, ou seja, não tem contaminação nenhuma. Existe uma porção reservada a nós, irmãos, de desfrute, que está no íntimo do coração de Deus, e ela está reservada a nós quando nós limpamos a nossa vida de todos esses aspectos, dessa permissividade que ronda a nossa vida, do nosso sentimento de autoritarismo, quer seja nosso ou colocando nome nessa autoridade, Existe realmente um desfrute profundo e íntimo do Senhor como esse maná escondido. E também a questão da pedrinha branca, irmãos, existem várias interpretações, mas a gente pode falar que ele era como se fosse um bilhete de entrada, essa pedrinha branca que às vezes as pessoas recebiam em determinada situação. Mas eu prefiro ficar com a ideia, irmão, de que pedra tem a ver com edificação, E a pedra, você recebe uma pedrinha com um nome que o Senhor vai te dar. Ou seja, você era uma coisa e agora é outra, E agora você é uma pedrinha branca, e o branco está relacionado a realmente estar purificado, estar transformado e se tornar útil na edificação da igreja, na edificação do corpo de Cristo, Então é uma figura de encorajamento, de aprovação e de promessa de que o Senhor realmente vai fazer a obra de transformação na nossa vida, irmãos? Então, irmãos, você vê, dentro desse conjunto de informações, irmãos, nós vemos que a igreja em Pérgamo vivia uma situação, viver em Pérgamo não era fácil, Então aí nós fazemos a outra aplicação, A aplicação de como essa igreja se
se enquadra dentro da história da igreja, né? Então nós vemos que, de certa forma, essa carta à igreja em Pérgamo, que foi escrita no ano de 80 e pouco depois de Cristo, era uma carta profética, porque o que nós vimos acontecer ali em Pérgamo, né, da idolatria, do governo romano entrando, isso aconteceu quase que 300 anos depois, tá? Com o imperador Constantino. O imperador Constantino, ele acabou entrando para a história como sendo o primeiro imperador romano a professar o cristianismo. Professar não significa que ele se converteu, tá? Os historiadores, eles realmente não acham que ele se converteu. Ele foi um oportunista. Ele acabou percebendo que a questão da igreja estava crescendo muito, estava se expandindo muito, e que a igreja já tinha passado nos imperadores anteriores pelo Nero e por aqueles outros, na quais eles foram extremamente perseguidos, mas eles não foram aniquilados, e ele acabou percebendo que quanto mais se perseguia, mais eles se fortaleciam. Então vejam bem a estratégia do inimigo. Então agora, dentro da história, irmãos, nos primeiros séculos, nós vimos a igreja em Éfeso, mostrando a igreja na época dos apóstolos, depois Esmirna, mostrando a igreja que passou a ser extremamente perseguida pelo governo romano, e depois no ano 300 e... deixa eu marquei aqui, 300 e pouco, irmão, 312, né? 312, ele acabou falando assim, não, então eu sou cristão também. Ele disse que sonhou, teve uma visão de uma bandeira com um símbolo e uma escrita lá, com esse símbolo vencerás, e ele fez aquele símbolo nos escudos do soldado, e eles ganharam a batalha. Então ele usou isso para dizer que foi uma vitória do Deus cristão, mas ele nunca abandonou o paganismo. Ele ainda oferecia sacrifícios a Júpiter, a vários outros, que a história registra isso. Então ele professou a fé. Então, como o imperador ele professou, ele se simpatizou com os cristãos. Então foi um momento onde os cristãos se sentiram mais à vontade, porque eles deixaram de ser perseguidos. Aí a mesma história de Pérgamo acontece então com a história da igreja. Com isso, muita gente entra para o ambiente cristão, trazendo toda a sua bagagem pagã, né? E aí, isso, irmãos, aconteceu nessa época. O Constantino, ele não teve influência direta nas questões teológicas, ele simplesmente professou ser cristão, mas teve uma mudança no conceito do cristianismo. Somente no ano 380, o imperador seguinte, Teodósio, aí ele oficializou o cristianismo como religião oficial. Então aí nós vemos realmente o Estado entrando na igreja e passou a vincular a questão da igreja com a questão do governo humano. E aí, irmãos, a gente sabe o que acontece na história, né? Aí a igreja cresce. Se não bastasse isso, irmãos, depois que ele proclamou que a religião romana seria o cristianismo, ele também fez um decreto contra a idolatria. E aí todos aqueles que eram idólatras, para onde eles foram? Entraram na igreja. Então, irmãos, aí nós vemos essa mistura. Aí realmente o mundo, a religião e o governo humano entrou na vida da igreja. Então nós estamos falando agora do século IV, né? Dali para frente a igreja se institucionalizou. Irmãos, mas ela continuou sendo a igreja. Ela continuou sendo a igreja, com mais problemas.
Mais problemas. Esses mais problemas nós vamos ver na carta em Tiatira. Irmãos, isso tudo, irmãos, é para a gente entender, né, que a questão da igreja é uma obra de Deus. Ela foi criada pelo Senhor. É um relacionamento entre Deus e cada um de nós. De uma maneira muito sutil, Satanás se infiltrou na igreja para deturpar aquilo que era puro. Muitas coisas chegaram até nós, irmãos. Muitas coisas, elas influenciaram a vida cristã nossa hoje, aqui entre nós. Muitas coisas. Mas nós precisamos ter esse coração, irmãos. Um coração de realmente buscar a pureza e a simplicidade de vidas a Cristo. Irmãos, é muito sério. Nós precisamos ter esse coração de buscar a pureza da essência daquilo que o Senhor nos deu. E o que o Senhor nos deu, irmão, é muito simples. Ele nos deu o Espírito que nos governa. A palavra é a nossa fonte de instrução e inspiração. Tudo que estiver fora disso, irmãos, pode ser que já seja influência dessa mistura do mundo, do paganismo e do governo humano na vida da igreja. Então, o alerta hoje, irmãos, é que nós precisamos ter cuidado muito grande com esse casamento. Então, voltando agora lá no início, né, o sentido da palavra, a torre fortificada e o casamento. Então, a igreja se tornou algo grande, elevado, como naquela parábola de Mateus lá sobre o grão de mostarda, né, que era um grão, uma coisinha simples, pequenininha, e ela cresceu, se tornou uma grande árvore. Então, essa parábola, ela se refere justamente ao período de Pérgamo. Se tornou uma grande árvore que as aves do céu vieram fazer ninho. Isso é bom? Não, não é bom. Mas o Senhor fala que era o reino dos céus. Ele estava disforme, estava adulterado, se tornou ninho de aves do céu, de demônios. Então que o Senhor realmente nos dê um sentimento muito forte, irmãos, a respeito da igreja pura. Aquele maná escondido, nós temos que olhar para ele e nos alimentar dele. O que os de Pérgamo faziam era se alimentar dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. Nós, irmãos, precisamos nos alimentar do maná escondido. Aquela porção íntima, pura do Senhor, para que nós possamos ser preservados de todo tipo de contaminação, irmãos. Nós não estamos livres, mas nós temos o caminho, e o caminho é nós desfrutarmos desse Cristo como nosso maná escondido. Amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor.